Salve, salve tropa, beleza? Palpites para o dia 11 de julho de 2023, nossa terça-feira, tá? E antes da gente ir para a análise dos jogos, deixa o like, né? Comenta, se inscreve no canal se não é inscrito, isso vai estar dando uma força, né? Para que a gente possa estar crescendo e estar alcançando aí mais pessoas, né? Ajudando também mais pessoas com as nossas análises e com os bilhetes também aí do final do vídeo. Tá? Semana passada foi a nossa primeira semana e a gente teve uma semana boa, né? Interessante, tivemos resultado positivo, tá? A gente cravou 3 bilhetes, né, do canal, teve um red, né? E tivemos aí um meio green, né, no jogo de domingo. O Bragantino empatou, né? Então a gente tinha entrado no empate anula e aí a gente pegou meio green, certo, galera? Então a gente começou aí o canal com o pé direito, feliz demais, tá? E espero que vocês possam ter aproveitado também essas entradas e aí as análises dos jogos, tá? Comentando mais um pouco, né? Tô começando agora, então a forma de eu me expressar, de eu passar para vocês a minha análise, né, ela vai também estar melhorando, certo? Muitos vídeos eu ainda às vezes falo demais, eu falo de menos, me embaralho um pouco, tá? E eu acredito que isso seja normal, né, para quem está no início. E conforme a gente for, né, passando os dias, com certeza vai estar melhorando a qualidade dos vídeos, a forma, a didática de eu passar para vocês, certo? As minhas análises e como que eu trabalho dentro do mercado, certo? Bom, sem mais delongas, vamos para a análise. Bom, terça-feira, tá? Eu vou estar trazendo aqui o nosso primeiro jogo, Superliga da China, tá? 8h35 da manhã, Shandong, né, vai receber o Xangai, tá? Em casa. Bom, o que a gente tem de interessante nessa partida, tropa? Bom, o Shandong marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, marcou no primeiro tempo em 8, né? Gol no primeiro tempo em 9 e mais de um gol e meio em 8. Já o Xangai marcou nas últimas 10, não perdeu em 8 e menos de 3.5 nas últimas 10, tá? Os dois, né, vêm aí de sequências de jogos bem interessantes. O Xangai, ele perdeu apenas uma dos últimos 5 jogos. E o Shandong, né, ele vem de uma vitória, um empate, uma vitória, um empate, uma vitória. Se for seguir, né, essa lógica, essa seria empate, tá? Shandong dentro de casa, ele é muito forte, certo? Os dois estão brigando ali na parte de cima da tabela, né? Então é importante para o Shandong ganhar essa partida para diminuir a distância, né, entre o primeiro colocado e até mesmo entre o segundo colocado, que é o próprio Xangai. E o Xangai também precisa ganhar essa partida para, né, tá encostando aí na mesma quantidade de pontos que o Xangai, tá? Bom, vamos lá. Na verdade os dois são Xangai, né? O Xangai CPG, né? E a gente está falando do Xangai Senhua. Não sei se essa é a pronúncia, mas vamos lá. O que a gente tem interessante para essa partida? O Shandong, jogando dentro de casa, ele não perdeu nenhuma partida, né? 10-6. Ele ganhou 4 e empatou 2, perdeu 0. Fez 13 gols. Tá? Interessante, então ele marca, né? Tem aí uma média de mais de um gol por partida dentro de casa feito. E sofreu 4, então é um time que sofre pouco gols dentro de casa. Já o Xangai, né? Ele, como visitante, em 7 jogos ele ganhou 5, empatou 1 e perdeu 1, né? Fez 9 gols e sofreu 4 gols. É um time que não faz tanto gol fora de casa, mas também não sofre tantos gols também, né? Bom, nessa partida, o que pode ser interessante, né, pela essa análise, por essa estatística que a gente acabou de ver, o menos de 3.5, né, pagando 1,25 para completar o bilhete é interessante, tendo em conta que nos últimos jogos que eles tiveram, nenhum passou essa linha de 3.5 gols, tá? O Shandong, jogando em casa, ele teve apenas um jogo que ultrapassou essa linha, né, de mais de 3 gols, e o Xangai, fora de casa, ele não teve nenhum jogo que ultrapassou essa linha, né, de 3 gols, certo? Então, essa entrada de menos 3.5 gols é a melhor opção para montar ali o bilhete, tá? Agora, se for buscar algo a favor, não consigo entrar em resultado, né? Aqui o favoritismo tá pro Shandong jogando dentro de casa, mas o Xangai ele perdeu apenas uma, ele vem fazendo aí um bom campeonato, então eu tô de fora de resultado, beleza? O próximo jogo, também às 8h35, lá na China, tá? É o Chengdu, né, contra o Henan Xianye,
certo? O Chengdu foi o que deu o head pra gente, né? Aí na sexta-feira, ele teve um jogador expulso e acabou que complicou a partida e perdeu por 3-1, tá? O Chengdu, ele vem muito bem no campeonato, tá jogando bem. Nesse jogo que ele perdeu, ele estava jogando fora de casa. Ele começou o jogo super bem, tá? Porém teve ali a infelicidade de ter um jogador expulso, né? Por inadimplência, né? Acho que é essa a palavra, tá? Bom, mas vamos lá. O que a gente tem de interessante nessa partida, tropa? Chengdu, né? Para ganhar, tá? O Chengdu, ele é o terceiro colocado da tabela, né? E jogando dentro de casa, ele ganhou 4, empatou 3 e perdeu 1. Tem uma média de 12 gols feitos e 8 gols sofridos, tá? Já o Henan, tá? Ele, em 7 jogos jogando fora de casa, ele apenas ganhou 1, certo? Empatou 2 e perdeu 4. Fez 6 gols, então ele tem um ataque muito fraco fora de casa, né? Em 7 jogos ele fez 6 gols e sofreu 10. Também não sofre muito, mas sofreu aí, né? Na estatística, praticamente em toda a partida, um pouco a mais de um gol, né? Já fez menos gols que partida, isso é interessante, certo? Tendo em conta que o Chengdu, jogando dentro de casa, ele também não leva tantos gols, né? Tem uma média um pouco maior de um gol sofrido, né? Então, para mim, interessante nessa partida seria o menos de 3.5 gols, pagando 1,33. Pode ser um pouco arriscado por conta do Chengdu, tá? Ele é um time mais over, tá? Se a gente for olhar, né, os últimos jogos dele, a gente não teve nenhum jogo que cobriu essa linha de 3,5, tá? Todos foram menos. E o Chengdu jogando dentro de casa, né, ele também não teve nenhum jogo aí que cobriu essa linha, tá? E o Henan jogando fora de casa teve apenas 2 jogos, né, que ele cobriu essa linha de mais de 3.5 gols, tá? Esse menos 3.5 gols, 1,33 é interessante para fazer uma duplinha, tá? E esse resultado, né, a vitória do Chengdu, tá certo, galera? Bom, o próximo jogo, tá, que a gente vai estar trazendo aqui na terça-feira é pré-eliminatórios da Champions, tá? A gente vai pegar o jogo desse Anrum Spartans, né? É um time lá de Malta. Malta é uma das piores seleções da Europa, do mundo, acredito. A da Europa é quase a pior, né? Todo mundo goleia Malta. É um time que não tem, um país que não tem a tradição aí, o futebol, né? Vai pegar o Maccabi Haifa, que é um time forte, né? É um time qualificado. A gente viu ele nessa última Champions também, né? Deu trabalho para os grandes times. Então, aqui nesse jogo é vitória do Maccabi Haifa, 1,33, tá? Jogando fora de casa tem que ter cuidado, né? Assistir o jogo, ver se o Maccabi Haifa tá bem, né? Para entrar nessa vitória. Pré-live não entro, né? Até porque é o primeiro jogo, vai ter o jogo de volta. E esse 1,5 é interessante, tá? O Maccabi Haifa, ele é um time muito over, né? A gente pode analisar, marcou nas últimas 10, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3, não perdeu em 8, concedeu em 8, over 2,5 nas últimas 7, ambas marcam sim em 8 e gol no primeiro tempo em 8, tá? E o Anrum, ele também é um time over lá no campeonato dele, né? Teve aí mais de 2,5 gols nas últimas 3 partidas, concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2, então ele é um time que faz e também leva gol, tá? Então, para mim, a melhor entrada mais safe seria 1,5, né, para completar o bilhete. O próximo jogo, tá? Também da pré-Champions, certo? O Shamrock contra o Breidablik, né? Eu já trouxe aqui esses dois times, né, aqui no canal. São dois times que eu acompanho. O Shamrock, ele é o campeão, né, o atual campeão da Irlanda, e o Breidablik é o atual campeão da Islândia, tá? Bom, nesse jogo, o que é de interessante, tá? O favoritismo é do Shamrock, tá jogando em casa, tá? Porém, o Breidablik, ele é um time qualificado também, tá? Ele é um time que vai muito para cima, tá? Então, para mim, isso vai ser uma partida de gols, certo? Por conta do Breidablik. O Shamrock também, ele é um time que gosta de jogar para frente, porém, nessas últimas partidas, né? Ele vem aí com jogos mais truncados e acabou, né? Por exemplo, esse último jogo ficou 0-0, né? O outro jogo 1-0.
Então, por conta de ser jogos mais truncados. Agora, que ele vai jogar em casa, né, essa pré-Champions, e vai jogar contra o Breidablik, que é um time que joga mais pra frente, não trunca muito a partida, e o Shamrock tem que ganhar a partida dentro de casa, né, para não esperar para decidir lá na casa do Breidablik. Acredito que o Shamrock vai ter que sair mais, né, e o Breidablik pode explorar também, né, um contra-ataque interessante. E se sair o gol do Breidablik, o Shamrock vai ter que agredir mais, e aí vai ser, né, vai se desenhar um cenário bem interessante para gols, tá? Esse 1,5 a 1,29 é o palpite para essa partida, tá, tropa? O próximo jogo que eu vou estar trazendo aqui para a gente, tá, é a Sul-Americana, tá? O primeiro jogo da Sul-Americana é às 7 horas da noite, Colo-Colo versus América Mineiro. O que a gente tem de interessante para essa partida, né? O Colo-Colo concedeu em 8, né? Tem aí uma média de menos de 3,5 gols em 8. Já o América Mineiro marcou nas últimas 10, concedeu 2 ou mais gols em 6, gol no primeiro tempo nas últimas 8 e mais de um gol e meio em 9, né? E ambas marcam sim em 7. Eu acredito que essa partida ela é uma partida de gols, né? Mas não vai ser tantos gols. Eu acredito que ela vai ficar entre 1,5 e menos de 3,5, tá? Porque o Colo-Colo, ele é um time under, ele é um time truncado, ele é um time que é bastante faltoso, tá? Então, e eu acredito também que o América não vai se expor tanto fora de casa, né? Para mim essa partida o mais interessante, né, seria aí o menos de 3,5, tá pagando 1,22, e para quem é mais ousado esse 1,5, né? E também o América tem aí jogo sábado, tem um tempo para descanso, né, mas ele tem um jogo sábado também importante pela Copa do Brasil contra o Corinthians, na casa do Corinthians. Não sei também qual é a importância que o América Mineiro tá trazendo para essa Sul-Americana, tá? Bom, então, nessa partida, o palpite é menos de 3,5 ou 1,22 para completar o bilhete. E, para quem é mais ousado, 1,5 aí, 1,40, tá? E o último jogo da nossa terça-feira é Corinthians contra o Universitário, tá? Para mim, esse jogo é para o Corinthians ganhar. O Universitário, ele é um time under, né? É um time que não faz muitos gols, mas dentro da casa do Corinthians, eu acredito que o favoritismo sim é do Corinthians e ele vai ganhar essa partida, tá? O Corinthians, ele tem aí, né, ele cobriu essa linha de menos 3,5 nas últimas 10, ambas marcam não em 6 e gol no primeiro tempo em 6. O Universitário concedeu o primeiro gol, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4, menos 3,5 em 8, ambas marcam não em 8 e gol no primeiro tempo em 8, tá? Então a gente também tem interessante aqui esse gol no primeiro tempo, né? Para quem é mais ousado, a 1,44, né? O safe do safe é o menos 3,5, né? O Corinthians é bem under e o Universitário também é um time de poucos gols, tá? E para quem acredita aí na vitória do Timão, 1,53, né? Pode estar esperando no ao vivo, começar o primeiro tempo, ver, né, como é que o Corinthians vai estar para essa partida, certo? E esperar a odd subir um pouco e pegar aí a 1,60, quem sabe 1,70, pode ser interessante, tá? Mas o palpite para essa nossa partida, tá, é menos de 3,5, 1,22 para completar o bilhete, certo? Bom, tropa, essas são as partidas que eu vejo que tem valor na nossa terça-feira, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, tá? Vai ajudar bastante e até o próximo vídeo. Bom, tropa, essa é a nossa duplinha, tá? Para terça-feira, mais de 1,5 gols no jogo do Shamrocks contra o Breidablik e empate anula pro Timão, tá? Uma odd de 1,60, né? Ótimo para a gente estar dobrando aí o valor do nosso investimento. Bom, não esqueça de compartilhar, comentar, deixar o like.